Como vai? Tudo bem? Quem está falando aqui com você é Rosemarie Ferreira de Lima. Eu tenho esse canal para dividir, né, minhas experiências com a espiritualidade, tudo aquilo que eu aprendi, né, desde os meus 17 anos, e compartilhar com vocês lembranças, né, de vidas passadas e minhas viagens astrais. E eu queria fazer uma pergunta. De vez em quando você se sente dentro da Idade Média com internet? Eu me sinto. Existem momentos muito, assim, que eu fico imaginando assim, gente, esses nossos companheiros de jornada estão muito primitivos e selvagens no comportamento, na mentalidade. E eu fui, então, estudar, procurar saber. E em alguns livros, e principalmente o Divaldo Pereira Franco, também já comentou a respeito disso. Durante muitos séculos aqui na Terra, muitos espíritos que tinham sentimentos ainda muito selvagens, né? E pensamentos, ideias primitivas, eles foram impedidos de reencarnar. Espíritos que viveram um período da escuridão, né, terrena, que a gente chama de Idade Média, onde aqueles espíritos, eles acreditavam que a Terra era plana, que a Terra, né, ele era o astro principal, que ou se a Terra era plana, existia um abismo, né, se fosse lá no mar, caía num buraco, onde os homens, eles lidavam com as crianças e com as mulheres de forma extremamente abusiva, manipuladora, e utilizando o poder de uma forma extremamente violenta, e guerreavam demasiadamente e tinha uma crueldade muito grande. Pois bem, esses espíritos, eles ficaram durante muitos séculos proibidos de reencarnar. Alguns ficaram vagando, né, na própria espiritualidade, outros ficaram contidos, vamos dizer assim, em alguma parte, né, da espiritualidade, ou adormecidos, ou fazendo tratamento, ou de uma conscientização, e depois, com o tempo, um planejamento reencarnatório. E uma grande leva desses espíritos reencarnaram no final do século passado. E com isso eles trouxeram muitos hábitos que nós, né, que somos um pouco mais velhos do que eu, tenho 60 anos, eu nasci ali em 61, e aí veio, né, o pessoal hippie, então foi uma outra forma de se viver. Eu peguei os anos 70 na minha adolescência, na minha infância e começo da minha adolescência, final dos anos 70, 80,
Então, era um outro mundo no sentido de cultura, no sentido de músicas, né? Até mesmo o rock teve uma música elevada, que a gente chamava o rock progressivo, com a banda Queen, The Wall, né? Foi uma era onde a cultura foi muito efervescente no final do século XX. E aí a gente pega agora como se fosse um retrocesso muito grande em todas as áreas, né? Principalmente na área da cultura, com a música, que é muito difícil. A mensagem que a música passa que eu não chamo de música, me desculpem os mais jovens, mas eu chamo de um barulho, um ruído muito negativo, péssimo, que é uma música feita mesmo na umbralidade para manipular principalmente os jovens. E em todas as áreas, né, a televisão, o teatro, o cinema, que trouxe muita violência, muito sexo, muita manipulação psicológica. Quando se falava da espiritualidade, só se falava do negativo, do assombrado, do umbral, para dar medo. Onde, a partir dos anos 90, todos os filmes ligados aos extraterrestres eram filmes violentos e de uma manipulação terrena, né, para o mal, invasões. E aí começou a aparecer o quê? Muita violência sexual, feminicídio, violência com a criança, coisa que havia, mas não da forma que há hoje. Então, a grande maioria desses espíritos que reencarnaram, que estavam lá proibidos de reencarnar, que reencarnaram com uma última ou penúltima oportunidade de ascensão, de equilíbrio, eles estão aqui. Então, por isso que a gente vê tantas discussões se a Terra é plana ou não, se o homem foi à Lua, se muitos espíritos que cobrem, né, espíritos encarnados, que cobrem os seus corpos com tatuagens berrantes e agressivas, transformando os seus corpos, mas de uma tendência de agressividade para com o outro, colocando coisas nos olhos. Então, assim, modificando os seus corpos de uma forma que realmente para dar medo ao outro. Isso é um ato, né, que era primitivo, para que quanto mais tatuagens eu tinha, é porque eu era um guerreiro poderoso que matava impiedosamente o inimigo. E todas aquelas tatuagens eram para marcar e avisando o outro, olha como eu sou forte e poderoso. Isso era, né, a grande maioria das tatuagens eram para este fim. Então, hábitos que foram trazidos e a mentalidade, uma mentalidade arcaica, onde todos defendem uma bandeira
como se estivessem nas cruzadas. Precisam de um ídolo para seguirem cegamente, porque não conseguem tomar suas próprias decisões. A imaturidade emocional, a imaturidade racional, ela está visível entre nós. Então, sim, nós estamos vivendo uma era medieval com internet. E necessitamos perceber tudo isso, não nos deixarmos envolver principalmente pela irracionalidade ou por essa imaturidade emocional, onde os espíritos são completamente apaixonados e suas decisões são envolvidas sempre com paixões e não com sabedoria, com racionalidade, com equilíbrio. Não nos deixarmos levar, né, por essa massa que está aqui procurando de alguma forma, uma parte procurando de alguma forma o equilíbrio e a caminhada de ascensão. E outros abandonaram seus propósitos e estão novamente fazendo o que fizeram várias e várias vezes lá no passado. Então essa era medieval, ela é real e ela está aqui presente. É difícil? É muito difícil conseguirmos nos equilibrarmos e conseguirmos muitas vezes não nos deixarmos levar por essas emoções, né, tão fortes que esses espíritos trazem. Então percebam que nossas decisões, elas necessitam ter a nossa inteligência emocional e racional juntas. Nunca somente uma coisa ou somente outra. As duas juntas. Porque isso é que dá o equilíbrio. E quando sentirem que estão numa situação dessas, tomem suas decisões de forma equilibrada. Respirem 1, 2, 3, 4, 5 vezes antes de se pronunciarem, para que a oxigenação no cérebro possa funcionar, né? E não se deixar levar por essa camada que está tão inflamada e que são verdadeiras boiadas que apenas seguem sem prestarem atenção e também para não se responsabilizarem. Foi ele que disse, então eu vou junto. E eu não sou responsável porque foi ele que mandou. Ou foi porque ele fez. Ou eu votei porque ele disse que ia fazer, mas ele mostrou antes. Você analisou? Não colocar, né, a culpa da reação no outro. Porque a causa, né, somos nós que fabricamos.
nunca é o outro. E isso é um espírito que caminha. Essa é uma atitude racional que um espírito caminha para a iluminação. O outro permanece na idade medieval. Fiquem com Deus. Deem o seu like, se caso vocês gostaram. Deem o seu dislike, caso vocês não tenham gostado. Mas se manifestem. Se manifestem por tudo aquilo que vocês gostarem ou não gostarem, mas de forma racional, passiva e educada. Compartilhem em seus grupos, com pessoas que vocês acreditam que isso possa ajudar, e até para formar um assunto numa reunião, porque isso é muito importante, que nós possamos conversar em reuniões familiares, de amigos, nesse tempo que a gente vai ter, né? Depois da vacina, e antes que chegue alguma outra coisa. Fiquem com Deus e, por favor, se inscrevam no canal. Um grande abraço fraterno, muito carinho para você que está aí do outro lado. Tchau.